alguns municípios, então, começaram a criar o problema. Qual foi o problema? Eles começaram a cobrar o ITBI da diferença. Qual é a diferença? A diferença entre o valor de mercado e o valor da declaração de imposto de renda. O que é uma safadeza, uma covardia. Por quê? Você imagina lá o produtor rural, por exemplo, Elaine, que tem uma fazenda que ele adquiriu por 100 mil reais e hoje essa fazenda vale 10 milhões. Pô, a diferença é quase tudo. Então, olha a escolha dele. Ele não tem escolha. Por quê? Porque se ele levar pelo valor de mercado, ele paga imposto de renda. Ganho de capital violento. Sabe? O município está falando assim, ó, meu amigo, ou você vem me pagar um pouquinho aqui, ou você vai ter que pagar imposto de renda. O que você prefere? Ele falou, cara, não tem jeito. Então, o que o município está fazendo? Esse município está agindo de forma equivocada, errada, para cobrar algo que não deveria ter direito. Por quê? Porque está afrontando uma política de Estado do Brasil. Como ter essa política de Estado para a imunidade do ITBI e os municípios não ganham com isso, na verdade, eles deixam de ganhar o ITBI com isso. Esse foi um jeitinho deles aumentarem a arrecadação. Com certeza, um jeitinho muito feio, né? Feio. E, Elaine, como nós somos advogados, como a gente está falando com advogado, a gente está falando com advogado de elite, né? Uma coisa que é importante, não adianta dizer assim, tá errado. Gente, por favor, você está aprendendo holding familiar, você é jurista, você está aprendendo holding familiar, o errado tem que vir acompanhado da norma pela qual diz que está errado. E por que eu defendo a ideia de que isso está errado? Vamos lá. Primeiro, está no artigo 38 do CTN, Elaine. O artigo 38 do CTN ele vai explicar para a gente qual é a base de cálculo do ITBI. Okay? A base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem. Mas esse venal, infelizmente, não tem uma... Devia ter outra lei falando o que é venal, né? Por quê? Esse venal, ele tem uma pequena confusão na doutrina preguiçosa, tá? Porque se você pegar os grandes doutrinadores do direito tributário, eles vão dizer exatamente o que é valor venal. Nenhum deles tem divergência, ok? Se você for pegar um autor preguiçoso, né? Ele vai dizer assim, valor venal é valor de mercado. Eu não sei de que dicionário eles tiraram essa jossa, ok? Nesse momento, o Aurélio ia estar se contorcendo todo no túmulo, ok? Para poder dizer que valor venal é valor de mercado. Valor venal é valor da venda. E aí, venda é tratada aqui em sentido amplo, ok? Em sentido amplo. Por quê? É o valor da operação. Então, qual é o valor da operação? Se o valor da operação é o valor de mercado, beleza, é o valor de mercado. Se o valor da operação é o valor da declaração de imposto de renda, então o valor da operação é o valor da declaração de imposto de renda. Se o valor da operação não é nenhum nem outro, mas é 24 mil, é 24 mil. A questão, Elaine, aqui é o seguinte... Não se trata do Estado dizer ou não qual é a base de cálculo. Se trata de ver se o município, ele tem o direito de apontar qual é a base de cálculo. E veja, a regra é que o município não tem esse direito. Tanto não tem que o próprio CTN criou a situação de exceção específica em que o município passa a ter esse direito. Essa exceção específica está no artigo 148. Lá no artigo 148 do CTN, em que fala do lançamento por arbitramento, ok? Ele cria essa exceção. Ele fala o seguinte, o artigo 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço dos bens, é o caso do ITBI. Ok? O caso do ITBI, o preço do bem. É o preço do bem, é o valor venal. Direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, ou seja, a autoridade está fazendo o lançamento, por isso que é o lançamento, mediante processo regular, então tem que ter processo, arbitrará, então é lançamento por arbitramento,
arbitrará aquele valor ou preço sempre que, e o sempre que, Elaine, é também a leitura do apenas quando, ok? Sempre que sejam omissos ou não mereçam fé. Então vamos lá, se o valor está expresso no contrato social, então não é omisso. E se o valor vem de uma autorização da lei, cara, então merece fé. Então só nessas duas situações, se só nessas duas situações o município poderia fazer um arbitramento da base de cálculo, ok? Arbitrar qual é a base de cálculo apropriada, só nesses casos, como no nosso caso aqui, da holding familiar, do ITBI, não, o valor não é omisso e o valor é digno de fé, porque ele vem da lei, ok? O município não tem o direito de fazer uma revisão sobre base de cálculo. Não nasce para o município o direito de fazer uma revisão sobre base de cálculo. Por conseguinte, no momento que o município fala assim, não, eu vou analisar aqui a base de cálculo diferente daquela que você está apontando, é um ato completamente ilícito. Que vai contra esse artigo 148. Ele diz exatamente quando que o município pode fazer revisão. Vai contra o 148 e também cria uma incidência tributária que é inconstitucional e, por conseguinte, tem natureza de expropriação. É completamente inconstitucional. Ok? E aí, Elaine, veja, o STJ, ele é pacífico nesse entendimento. Pacífico. Não em casos de holding, porque tudo é muito novo. Ok? Mas na mesma situação, na mesma análise. Não importa se é holding, isso não é. Importa a situação. Por quê? Porque o pau que dá no Chico é o que tem que dar no Francisco. Então o STJ não pode falar alho aqui e amanhã falar bugalhos. Beleza? Então o que o STJ faz? Uma coisa que é mais velha que andar para frente, que vai para o STJ o tempo inteiro. Comprei um imóvel no leilão judicial. O imóvel vale 1 milhão. Comprei por 300 mil. O valor é omisso? Não. O valor é digno de fé? Segundo a prefeitura, não. O STJ já disse que sim. Por quê que é digno de fé? Porque foi um juiz que autorizou. O juiz autorizou a praticar aquele valor. Então, o que o STJ falou? Falou assim, não. O valor não é omisso e o valor não é indigno. Então, se o valor não é indigno, o valor da base de cálculo é aquele do auto de arrematação e não outro. Não é o valor de mercado, porque não existe a base de cálculo chamada valor de mercado. A base de cálculo é o valor venal, e o valor venal ali, ele é presente e digno de fé. Então, essa jurisprudência é completamente pacífica no STJ. Pacífica. Se você fizer uma busca agora no STJ, você vai encontrar 100 julgados. Todos na mesma direção. Todos. Não tem julgado contrário. É pacífica. Vamos lá. E aí, do STJ, Elaine, vale também uma referência que essa bota uma pá de cal no que a gente está, nas nossas fontes de direito, para poder defender a opinião que a gente está defendendo aqui, que o que o município está fazendo é ilegal, que é o ERESP, e aí eu queria botar na tela aqui, em algum espaço na tela, botar para vocês o seguinte, o ERESP 1.517.492 do Paraná, de relatoria do ministro Og Fernandes. É um ERESP cuja a ementa, pelo menos, Elaine, vale a leitura. Cara, ela é 100% conceitual. É um julgado lindo, para virar tese, debate, artigo, lindo. Mas, traduzindo, o que o ministro Og Fernandes diz ali é o seguinte, que um ente federativo, e aí, lembra quais são os entes federativos? Né? Tá lá na Constituição, a união indissolúvel entre a União, Estados e município. Então, o município é um ente federativo, ok? Então, um ente federativo não pode atrapalhar a política de incentivo fiscal do outro. Então, se a União cria uma política de incentivo fiscal através da Constituição, que é a imunidade do ITBI, e através da não incidência do imposto de renda para essa política tributária de Estado, ok? Então, se a União cria essa política, não pode
o município querer atrapalhar. O município, através de um entendimento enviesado, querer atrapalhar. Isso é completamente inconstitucional.